A gente vai gravar essa aula aqui, depois o Sidney transforma num vídeo e a gente posta no YouTube, e vocês pegam, quem no caso não pegou essa aula, pode assistir daí a gente manda o link aí no canal, ou então lá pelo e-mail, né? E aí as pessoas que não estiveram presentes, pelo e-mail, né? Das pessoas que não estiveram presentes podem assistir lá para saber o que foi acertado aqui, né? Que agora, hoje é o dia de alguns acertos, né? Para depois a gente continuar. E daí as outras aulas são diferentes. Primeiro dia é sempre um pouco de tentativas e turbulência, né? É assim mesmo. É. O importante é o início. Sim. Então, vamos lá. Então, vamos. Então, o olhar da nossa mentoria sistêmica, né? A nossa mentoria sistêmica, ela visa olhar com profundidade para a habilidade e a capacidade de saber conscientemente relacionar-se. Como diz a nossa frase, né? O segredo e a arte de relacionar-se bem consigo mesma, né? E com o outro. Relacionar-se bem consigo mesma e com o outro. Primeiro, a gente tem que aprender a se relacionar consigo para depois poder se relacionar bem com o outro. A fim de que nos seja possível viver uma vida mais leve, mais bonita, mais equilibrada, com ânimo e força e muito mais plena de verdadeira vida. Não que nós não sabemos aqui, né, que a vida também fazem parte momentos de dor, de intranquilidade, de conflitos. Mas porque aprendemos por meio dos ensinamentos do nosso professor, Hilário Trigo, e de Bert Hellinger, que se tivermos o nosso mundo interno bem desenvolvido, teremos força e condições de olhar e de entender que na nossa vida sempre vai haver muitos momentos lindos, fluidos, leves, alegres e felizes, mas que também ocorrem os momentos que são o oposto disso, e que isso faz parte de quem somos e da própria natureza da nossa vida, no dia a dia do nosso viver. E quando olhamos para o nosso viver desse ponto de vista, tudo fica muito diferente. Tudo se transforma dentro de nós e tudo aquilo que antes nos parecia muito difícil ou até mesmo impossível, de repente, com esse nosso novo olhar, já não tem mais esse mesmo peso, essa mesma dificuldade. Como a nossa mentoria vai funcionar? Vocês receberão conosco gratuitamente por 3 meses acesso ao corpo de conhecimento sistêmico. Estamos começando no dia 1º de setembro e vamos concluir no dia 1º de dezembro, esse grupo aqui, que é o grupo C. Serão ao todo 14 semanas com um encontro semanal, com pelo menos 1 hora de duração. Às vezes vai passar um pouco. Quem estiver, de vocês, no caso, interessada em se aprofundar mais e ter acesso aos diagnósticos sistêmicos e à constelação em si, poderá se inscrever em nosso curso pago, que vai acontecer no próximo ano. Ainda não definimos a data e nem o valor, mas ele está sendo estruturado. Solicitamos que ingressem pontualmente na sala virtual do Zoom, porque iniciamos os nossos encontros com uma pequena meditação. Então, durante a meditação, não iremos admitir ninguém, somente ao término da meditação. Mas a meditação faz parte do nosso conteúdo e do nosso método de trabalho. Se você perder, poderá estar se privando de algo importante e valioso para o seu crescimento. E o nosso compromisso e objetivo, como já falei um pouco a respeito no início, é apresentar gratuitamente, online ao vivo, via ferramenta Zoom, o conteúdo do conhecimento sistêmico com base nas 3 ordens do amor, também conhecidas como as 3 leis sistêmicas, que regem todas e quaisquer relações da vida humana e que foram assim dispostas por Bert Hellinger. A lei do pertencimento, ou a ordem, né? A ordem do amor chamada pertencimento, a lei ou ordem da hierarquia e da própria ordem,
que cada coisa tem o seu lugar, cada pessoa também, e a lei do equilíbrio, da troca. E o nosso compromisso e objetivo, no caso, esse objetivo, não tem finalidade terapêutica. Esse serviço, esse nosso trabalho, visa o desenvolvimento pessoal de cada pessoa, de cada mentoranda aqui presente, profundamente interessada nisso. O que acontece por meio da aquisição, interiorização e aplicação desses conhecimentos por parte de cada pessoa em sua vida pessoal. Então, nós trazemos esses conhecimentos que também nós já tivemos e usufruímos deles, né? E por usufruirmos deles, sentimos a necessidade de, como foi muito bom para nós, está sendo muito bom para nós, que a gente deveria compartilhar e levar adiante esse conhecimento para que outras pessoas possam se beneficiar disso. Mas é um trabalho, uma coisa que a gente ouve, aprende e está disponível para receber e aplicar no dia a dia da nossa vida. Quando a gente faz isso, as coisas acontecem e as transformações também. A Ângela vai dar continuidade daqui a pouquinho, mas eu ainda preciso alguns dados, né? Porque vejo já que nenhuma aqui tem menos de 18, mas eu esqueci de incluir lá na inscrição a data de nascimento, né? Porque é importante nós não recebermos aqui pessoas menores de 18 anos, não convém. Então, a Lisiane, por gentileza, qual é a sua data de nascimento? 11/9/79. 11/9/79. Isso. Gratidão. Cida, vou colocar o seu também aqui, por gentileza. 21 de maio de 61. Eu tenho quase a sua idade. Nós somos nascidas no mesmo ano, só que você em maio e eu em novembro. Isso, então sou mais velha. Você é mais velha. Então tá, então a Ângela agora vai dar... E eu e Lisiane estamos fazendo no mesmo mês, né, Lisiane? Mês 9, né? Eu mês de 9, hoje e você do dia 11. Dia 9 da semana que vem, né? Semana que vem. Estou comemorando aqui com vocês o meu aniversário. Entendeu? Pode continuar, Ângela, agora. Essa era a parte inicial que eu tinha para passar para as nossas mentorandas, né? Que vai ficar gravado para os outros poderem assistir depois. Perfeito. Bem-vindas, bem-vindo, Sidney, né? E a todos que se inscreveram e que vão participar das próximas aulas, né? É muito bom recebê-lo aqui também. E, como eu disse, estou comemorando o meu aniversário hoje aqui com vocês, né? É hoje o seu aniversário? Sim. 1º de setembro? Sim. Para mim é novidade, eu não sabia. Parabéns. Obrigada. E como a Eva bem colocou, né? A gente vai ter esses momentos, né? Juntas, fazendo um trabalho bem interessante, né? Que a gente já vem desse trabalho com o professor Hilário Trigo, né? Com todo esse aprendizado da visão sistêmica com Bert Hellinger, né? E as 3 leis, né? As 3 ordens do amor, que Bert Hellinger colocou como o alicerce das relações, né? E nós, através desse aprendizado com o professor Hilário Trigo na Escola Vida, nos vemos hoje também nesse movimento, né? Nessa dinâmica de levar para frente tudo isso, né? Que fez tão bem para a gente, que trouxe tantas transformações na nossa vida, né?
passar para frente, né? Contribuir com as outras pessoas também. Lisiane já teve oportunidade, né, Lisiane, de vem acompanhando o professor Hilário Trigo por muito tempo também. Então, assim, é interessante para você esse trabalho, né? Porque é algo que te chama, que te movimenta também, tanto é que você hoje está aqui presente, né? Então, assim, isso é muito importante para a nossa vida, porque realmente as três ordens, as três leis do amor, né? Elas formam realmente um alicerce, uma estrutura e nos movimentam, né? Nos levam para frente na nossa vida, na nossa dinâmica. Eu não sei se a minha internet tá ruim, né? Não, tá boa? Minha internet está cortando, né? Colocou que ela está instável. Eu recebi aqui a mensagem que a internet está instável. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo? Sim, sim. É porque estava instável a minha internet. E se acontecer, aí a gente vai. A Eva leva adiante, viu, Eva, aí para mim, qualquer coisa? Então, em relação à internet. Então, em relação às três ordens, né, as três leis, eu gostaria de falar para vocês que é justamente, né, dentro dessa dinâmica que nós vamos levar toda a estrutura do nosso trabalho, né, a lei do pertencimento, a lei da ordem, né, a hierarquia e a lei a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio, né? Que o equilíbrio na relação, a troca, o dar, o receber, né? A ordem do pertencer, tudo e todos aqueles que fizeram parte têm o direito de pertencer, né? E a ordem da hierarquia, né? A todo de acordo com a chegada, né? Quem veio primeiro, quem veio em primeiro lugar, né? A precedência daquele que chegou, né? Quem chegou primeiro nessas relações, tanto na relação da família de origem como na relação de casal, a gente vai olhar dentro dessas relações todo esse movimento, toda essa dinâmica das três leis de Bert Hellinger. É por aí que a gente vai caminhar, né? A Lusa tá conectando aí novamente, vamos ver se ela consegue entrar. E assim o nosso trabalho, através de várias dinâmicas, né? Como a Eva disse, a meditação, que sempre acontece no início da aula, tem uma meditação interessante, com um tema interessante, que conduz esse nosso trabalho, a aula dentro, né? E outras dinâmicas que a gente faz, as experiências que vocês trazem, tudo isso é usado dentro desse nosso trabalho, né? E muito importante as histórias, né, que chegam até nós sobre vocês. E a gente vai trabalhando dentro da história de vocês, dentro da dinâmica de vida de vocês, vai sendo estruturado todo o nosso curso, porque nós trabalhamos dentro de um movimento fenomenológico, né? Nós temos os nossos assuntos, como vão ser trabalhados, quem determina é o grupo, como espécie, as dinâmicas do grupo. Sim, Eva? Você travou bastante aí no finalzinho da frase. Interessante, né? Eu não me Foi? não me lembro de ter acontecido isso alguma vez já desse jeito. Sim, sim, é verdade. Então, como eu estava dizendo, né, todo esse nosso trabalho, ele vem estruturado, a gente tem uma estrutura de trabalho, tem os conteúdos que serão dados, trabalhando dentro da dinâmica das três ordens, né? Mas os acontecimentos diários, quem determina é o grupo, as experiências que o grupo traz, as histórias de vida que o grupo traz, né? E a gente vai seguindo.
porque é um trabalho fenomenológico, né? Ele acontece dentro de uma dinâmica. Então, sempre a gente vai olhar para o grupo, vai olhar para a estrutura do grupo. Travou de novo, Eva? Não, eu tô. Tá indo, tá indo. Não? Não travou, não? Posso continuar? Uhum. E como a gente trabalha. Agora, acho que agora ela parou, né? Caiu. Aí, Ah, voltou lá embaixo. É porque está chovendo aqui, sabe? Está chovendo aqui, é isso. Tá uma chuvinha, uma chuva aqui, deve ser isso. Que a conexão não está segurando. Estão me ouvindo? Sim, sim. sim. Consegue? É chuva, é temporal, é vento, e aí não está segurando a conexão. A Lusa também está indo e voltando. Estão me ouvindo bem, Lise? Está me ouvindo, Lise? A Lise também parece que parou ou sou eu que estou travada? É o meu ou o seu, Lise, que também está travando aí? Está sem som, Lisiane, Oi. Não, estou lhe ouvindo. tá? Ah, tudo bem. Então, como a gente trabalha dentro da dinâmica do grupo, né, com as histórias que o grupo traz, com as experiências de vida, com as vivências do grupo, aí eu vou deixar a Lisiane se apresentar agora para a gente, colocar alguma coisa, contar um pouco da experiência dela, né, do que ela traz consigo, e para a gente começar essa dinâmica de grupo, justamente essa interação, né? Meu nome é Elisiane. Sinta-se à vontade, Lisiane. Sim, obrigada. Meu nome é Elisiane, eu conheci né, o trabalho do Bert Hellinger através do Hilário Trigo, né? Tudo que eu posso ter acesso, assim, eu gosto de ler, de aprender, né? Sobre o assunto da constelação familiar. Então, é um assunto que sempre me despertou interesse, né, em aprender e ouvir, né, as pessoas que falam sobre isso. E é isso, eu estou aberta para aprender, para, né, melhorar as nossas relações, né, tanto dentro da família quanto lá fora, né, porque eu acho que a vida né, é através das relações, né. Então, é isso, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quantos filhos você tem, Lisiane? É Tenho casada, tem dois, filhos? tenho 2 filhos, uma enteada, né, um filho de 25 anos, uma enteada de 23 e uma filha de 5 anos, né, que mora aqui, todos nós juntos aqui. Sou casada. Você mora Né? onde, Lisiane? Eu moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito bom. Faz tempo que você mora aí? A vida toda, 42 anos. Nasci aqui, Que maravilha. fiquei aqui. Que bom. Isso. Você já conseguiu fazer algum curso com o professor, Lisiane? Já Não chegou só a participar do curso só gratuitamente, Quando ele abriu, assim, teve alguns cursos que ele abriu gratuitamente mesmo, né? Como agora tem um momento também que parece que, né, vai abrir de novo, novamente, né, um curso, né, para sobre o que o amor dê certo? desamor, isso, que é para que o amor dê certo, e eu estou aguardando para participar. Que maravilha. Isso. Participa mesmo, vai ser maravilhoso. Esse curso é maravilhoso que eu estou fazendo, esse curso É uma que eu baita fiz. oportunidade. Muito, muito, muito boa. É. E a Cida, gostaria que se apresentasse, Cida? Sim, eu sou Maria Aparecida Giacomini Doro, moro no sul do Paraná, uma cidadezinha interiorana chamada Bituruna. Estou na Escola Vida desde 2018, sou aluna do Formação,
Formação 1, e a Escola Vida realmente foi a grande virada de chave na vida da família como um todo. Foi muito interessante, participei de 4 presenciais já com o professor Hilário, e esses presenciais me revelaram muita coisa, muitas dinâmicas ocultas que eu tinha e que vieram assim que a gente encontrou a solução. Aí, sou colega de turma, amiga de turma da Elza, da Ângela, e eu senti necessidade de estar aqui no grupo, porque sempre a gente aprende algo, sempre o que é falado vem de encontro com aquilo que a gente necessita naquele momento. E eu tenho percebido isso. Aquela última live de vocês, a primeira live, que daí a gente entrou, nossa, me fez um bem muito grande, e eu decidi participar do grupo também. Que bom, bem-vinda. Ficamos muito felizes com a sua presença aqui, Maria Aparecida. Então, assim, antes de eu passar para a Eva, colocar, né, a importância, por exemplo, Maria Aparecida já é uma aluna que já estuda há tanto tempo, participando de presenciais e sente a necessidade, né, de estar aqui participando, revendo esses conhecimentos, porque é sempre assim, sabe, são insights que vêm para você, é como se você fosse amadurecendo, se estruturando para ir recebendo, né, esse conhecimento, e cada vez que você olha para isso, você olha de uma forma diferente, sabe? É como se funcionasse assim, é como se você fosse se preparando, sabe, internamente, para receber aquilo que vem. É como se agora eu estou mais preparada um pouco. Então, eu vou olhar para isso e ver o que me vem. Porque às vezes a gente acha que é só uma vez, vai lá, faz um curso, está tudo certo, né? E, na verdade, é uma experiência de vida que você vem tendo através das 3 leis, né? Das 3 ordens do amor, e fosse essas 3 ordens, de acordo com o tempo vai passando, elas vão te trazendo mais insights de situações, experiências que você viveu, que às vezes lá na aula do professor, você não sabe, não olhou para aquilo quando foi trabalhado. Então, quando você vem, dá uma revisada, estuda novamente, participa de outros grupos, de outros trabalhos, é como se você tivesse mais preparo, tivesse mais estrutura, né? E condições para olhar um pouco mais profundamente para aquilo que você não olhou lá naquele momento, sabe? Então, assim, é um se desenvolver, é um crescimento que isso acontece para o resto da vida, né? Então, assim, para toda a sua vida. Então, não tem aquele momento que você chega e diz, eu estou preparada, agora eu não preciso de mais nada, está tudo certo, eu já recebi tudo que tinha que receber. E, na verdade, não é nada disso, né? Maria Aparecida, uma aluna de formação, já veio de cursos de 1 ano com o professor, faz outros cursos, espiritualidade, formação, e o que acontece com ela? Está aqui com a gente nesse momento, né? Nesse momento de troca, de interação, porque é através disso que a gente cresce, através do quê? Das relações. Das relações. Né? Exatamente. Quando você se relaciona com o outro, quando há essa interação, sabe? Eu para Lisiane, Lisiane para mim, eu para Maria Aparecida com a Lisiane, Lisiane e Aparecida comigo, e vai a Eva me traz, e vai com a Lisiane, o Sidney. Então, assim, é um movimento crescente. Ele não para, sabe? Nunca é o suficiente o seu crescimento, o seu desenvolvimento, né? Ele nunca para, ele nunca se chega num momento e fala, bom, estagnou tudo, acabou, agora eu vou sentar aqui e vou esperar, porque
tá tudo certo. Né? Tanto é que a gente tem a experiência do Bert no livro dele, ele com 91 anos, ele estava lá tentando, junto a um outro colega, um outro terapeuta, olhar para algo de uma relação com a mãe que ele não tinha olhado. E quem é Bert? Né? Eu vou colocar assim, o cara, né? Ele que, com todo o estudo, com toda assim, aquela estrutura que ele foi vendo com o terapeuta, com o outro, um conhecimento aqui, um conhecimento ali, ele foi pegando tudo aquilo, ele pegou tudo aquilo, estruturou, né? E através das experiências, das vivências, do conhecimento e do conhecimento de outras pessoas que trouxeram para ele também, porque ele bebeu em várias fontes, né? Ele não ficou só assim, ele foi ali, pegou algo que estava pronto, aí deixa eu olhar aqui, não. Ele bebeu em várias fontes, como a gente faz, né? Como nós fazemos, vamos no professor, é trabalho em grupo, é trabalho entre a gente. Então, assim, a gente bebe de várias fontes, é estudo nos livros do Bert, e o Bert também fez um trabalho parecido com esse, só que, né, quando ele fez, era algo muito complexo, muito maior. A gente já está pegando, né, mais tranquilo. Então, assim, e ele estava lá com 91 anos, tentando resolver ainda uma relação que ele tinha com a mãe e que ele sentiu que precisava de olhar para aquilo, né? Então, assim, olha que experiência maravilhosa, e como a gente, olhando para uma experiência dessa, a gente vê como a gente ainda está, né, começando, caminhando, estamos caminhando. E nessa interação aqui, de grupo, de trazer experiências da Lisiane e da Maria, a Ângela traz também, a Eve e as outras alunas que estão entrando, e o Sidney também, a gente cresce, a gente se estrutura, a gente ganha recurso interno, a gente pega todos esses conhecimentos e traz à luz, né? Para que a gente olhe para isso, para que a gente olhe para as nossas relações. E agora eu vou deixar que a Eva coloque algo também, porque eu tomei o tempo dela todinho, e dela se apresentar, depois eu me apresento também. Tem o Sidney, que pode entrar depois com a gente, né, Eva, se apresentar, que ele faz parte do grupo, ele vai estar sempre aqui com a gente. Se for o caso, você fique à vontade, Eva. Bom, meu nome já está dito, né? Eu que tenho mandado todos os e-mails e feito toda essa parte mais é um relacionamento, né? As ocultas, né? Por trás, né? E que precisa ser feito, né? A administração, eu gosto de fazer essa parte. E o Sidney, meu esposo, né? Ele me ajuda nas gravações e no desenvolvimento do nosso site, né? Que nós temos um site já, que ainda está em desenvolvimento, né? Por enquanto, uma página só está, que é a da inscrição, que está divulgada, né? Eu também, nós dois juntos, na verdade, nós entramos... Pode continuar, Eva. Nós entramos na escola, né? Em 2019, né? E desde lá fizemos também já 4 presenciais com o professor Hilário, né? E fizemos também o curso de formação, bases, né? Aqueles 2, né? Que são os de... como é que era? Já até esqueci os nomes, ele mudou o nome de tudo. Né? Era o curso de bases, né? Era curso de bases. Como é que era o nome daqueles 2? Como é que era? O relacionamento. Relacionamento e propósito, né? Relacionamento e propósito, isso mesmo. E depois espiritualidade, né? Que foi o último grande espiritualidade que aconteceu, né? O 4, né? E depois dele não houve mais, e chegou a pandemia, né? Foi o último encontro grande que teve com o professor, né? E então, agora, desde então, a pandemia, né? Daí ele teve depois aqueles que ele teve em outubro do ano passado, eu acho, né? E a pessoa pegou a pandemia e não pôde continuar, né? Sim. Então, já temos também
Claro, nós entramos ali, não estávamos em busca de grandes coisas, não. Eu apenas achei interessante uma expressão que um dia eu vi uma senhora falar, que uma parente dela estava tratando de, sei lá, de coisas familiares, e aí se voltou para constelação familiar, né? E eu não fazia a menor ideia, nunca tinha ouvido falar essa expressão, né? Então eu fui no Google para saber o que era isso, né? Constelação familiar, o que será isso? E nessa época nós tínhamos, assim, havia um grande afastamento do nosso filho, que tinha perto dos 20 anos, de nós, né? Ele estava fora, em outro continente, inclusive, né? E praticamente não se comunicava conosco, né? Nós sabíamos por terceiros como é que ele estava. E aí a gente pensei assim, será que essa constelação familiar, eu fui pesquisar, achei interessante, né? Poderia nos ajudar, né? Nesse sentido, né? Porque eu não fazia ideia o que era, né? Até pensei em estrelas, não sei mais o que, não sabia o que era isso. Aí começaram a aparecer os coaches de constelação familiar para mim lá no Facebook, coisa e tal, né? Esse, aquele outro, né? Cada um com uma conversa mais interessante que o outro, né? E o único que trouxe assim a ideia de fazer um curso que eu pudesse saber do que se trata antes de comprar, né? Foi o Hilário, né? Eu pensei assim, bom, esse aí pelo menos primeiro vai mostrar alguma coisa do que é e eu vou comprar o que eu já sei, do que eu sei do que se trata, se é que eu quero comprar, né? Para comprar algo que você nem sabe do que se trata, né? Então, e aí eu gostei, me inscrevi na 6ª semana de constelação familiar dele, que foi no início de 2019. E depois a gente gostou bastante, a gente viu que tinha mais coisas nossas pessoais também de relacionamento de casal, que podia melhorar e coisa e tal, né? E a gente se inscreveu e entramos na escola e começamos a seguir por esse caminho. E o interessante, como a Cida falou, onde você participa dos grupos, qualquer pessoa que fala, entende um pouco disso, sempre ela coloca num contexto um pouco diferente do que aquele que a gente ouviu do professor, e às vezes bem mais próximo do que da gente. E aí, de repente, cai uma ficha assim, poxa, né? Como é que eu não me dei conta disso antes, né? Então, com nossos colegas, inclusive, eu assisti uma live na semana passada, na quinta-feira, da nossa colega, a Cleia, que era sobre animais, né? Achei muito incrível as coisas que ela colocou lá, né? Sobre a identificação dos animais com os seus tutores, com os seus donos, né? E o fato de você poder falar com o animal, né? Da mesma forma como se fala, intencionando para ele, né? Coisas que você pode intencionar para a pessoa e que isso funciona, né? E eu não conhecia isso, né? Porque eu conheço mais com as pessoas, né? Mas ela também falou, deu ensinamentos ali que podem ser utilizados para as pessoas, né? Como, por exemplo, a questão que ela falou, né? Chamar um animal de filho é colocar uma carga sobre ele que ele não tem condições de carregar, porque ele não é um ser humano e não pode carregar a carga de filho de um ser humano, né? Então, deixar ele no lugar dele e tratá-lo como um animal de estimação, e ele tem que saber disso, né? Então, são coisas que você vai ouvindo aqui, ouvindo ali, e vai aprendendo coisas que você nem imaginava, né? Mesmo que você já andou bastante, já leu bastante, a gente lê bastante. Eu tenho mais de 20 livros de Bert Hellinger, lendo aqui, lendo ali, para fazer a mentoria, tem que a gente sempre estar se preparando, né? E aí você falou, Lisiane, que ainda não entrou nos cursos, imagino eu, porque os preços não estão dando no bolso, né? O nosso vai ser bem mais em conta, né? Então, quem sabe você adere ao nosso mais tarde, lá, final de fevereiro ou março, né? Porque agora, nesse aqui, como eu falei, né, nós vamos trabalhar a parte do conhecimento sistêmico, que como a Ângela também falou, a própria a Maria Aparecida também falou, sempre que ele é colocado uma situação, um momento, a ideia, né, de uma forma, num contexto de vida, numa experiência de alguém que de repente fala mais ao nosso coração, à nossa vida, do que aquele outro que foi colocado num outro momento que foi bom também, mas não chegou até nós do mesmo jeito, né? Porque a experiência não é a mesma e a gente não conseguiu se reconhecer ali. E nós, como o professor também sempre fala, né? Nós somos experiência, na verdade, né? A vida é experiência, né? É difícil aprender alguma coisa que você não teve nenhuma experiência daquilo. E aí eu me lembro quando eu fiz cursos técnicos ou sei lá que eu não conhecia, né? Era para eu estudar aquilo e fazer provas daquilo. E eu não conseguia trazer isso para minha realidade porque eu não tinha nenhuma experiência naquilo. É muito difícil isso. É muito difícil. E aí, então, o que você faz? Você decora e despeja na prova, mas isso não é conhecimento, né? E o conhecimento acontece quando você ouve,
relaciona com uma experiência vivida, vivenciada, e transforma isso dentro de você, dentro da gente, né? E aí você diz, nossa, como é que eu nunca olhei para isso dessa forma, né? Então, como eu falei no início, né? É um olhar para o modo de se relacionar, de ver os acontecimentos que nós não aprendemos na nossa educação normal, nas escolas, nem nas religiões. São sempre mais mentais esses ensinamentos. E o Bert Hellinger, o nosso professor, também traz esses conhecimentos de um modo que isso sai da mente, porque a mente, isso está longe de nós. A mente constrói coisas que não tem a ver de fato com a nossa vida, né? E quando nós olhamos isso de uma outra forma, onde eu sinto aquilo que eu estou ouvindo, né? E aí dentro de mim acontece algo, né? Mas para isso, como o professor diz, é preciso ir para o coração, né? Eu preciso me abrir para isso. Eu tenho que deixar de ter medo, de me expor e de contar a minha verdade, aquilo que aconteceu comigo, né? Aquilo que está me trazendo, não sei, de repente desgosto, né? Desagrado, mas buscando olhar para isso de uma forma onde eu sou o ponto central disso e não o outro, né? Porque o outro não existe, né? A gente projeta aquilo que está na gente no outro e aí a gente fala e acha e vê e anda e não sei o quê, achando que é o outro. Na verdade, é algo que está em mim, com o qual eu não estou contente, não estou satisfeita, mas não estou percebendo, porque não estou sabendo olhar para isso. E Bert Hellinger, o professor, né, nos destrincham esses ensinamentos, e nós podemos olhar para isso de outra forma, poxa, né? E sem sentir culpa. Essa é a parte mais importante. E a gente não aprendeu isso. Então, por que a gente não olha para os nossos limites, ou para aquilo que nos incomoda, para aquilo que nos machuca, ou para os erros que nós cometemos, porque nós cometemos erros, somos seres humanos, né? De um modo leve, de um modo de concordância comigo mesmo. Eu sou um ser humano, eu não quis cometer esse erro, mas eu cometi. E eu não preciso me julgar e nem me condenar por isso. Isso nós não aprendemos. Nos foi sempre falado de uma forma que alguém ou algo nos castiga se a gente erra, né? Se a gente erra feio. Não, não é isso. Nós vamos ter que nos relacionar com as consequências daqueles nossos erros. E não precisamos ter vergonha disso e nem nos culpar e nem nos condenar por causa disso. Porque aí nós não vamos conseguir sair disso, né? O professor nos traz esses ensinamentos, mas às vezes num contexto que talvez não chega até nós da mesma forma quando é alguém que é mais perto de nós, né? E que vivenciou algo parecido e diz, como eu falei, né? O nosso filho estava longe de nós, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Não só fisicamente, mas também no sentido literal da coisa, de ligação, não havia uma ligação mais, parecia nem que era nosso filho, né? E aí o professor disse, e nós começamos as aulas em junho, e já em julho fomos fazer o primeiro presencial. E ele dizia que no presencial iam acontecer coisas incríveis, claro que ele nunca contou o que era, né? E que durante o presencial iam acontecer liberações e não sei mais o quê, né? E que nós íamos ver, que depois que nós estamos chegando, íamos para casa, pessoas que há muito tempo não falavam conosco, ou sei lá, eu que talvez nós nem lembrássemos mais delas, iam nos mandar mensagem, iam nos ligar, ou coisas assim. Isso parecia assim, muito fantástico, né? Não que eu duvidasse, ninguém duvidava disso, mas ficávamos assim, como é que isso é possível, né? E foi exatamente assim. Né? Nós saímos de lá, onde era o presencial, porque lá nós não pegávamos internet lá, e não aderimos ao plano local, né? Porque não queríamos também. E assim que nós pegamos a BR de novo, né, para vir para casa, meu celular enlouqueceu, né? Trocentas mensagens começaram a cair no Messenger, né? Eles estavam lá na Ásia. Digo eles porque na época ele vivia com uma menina lá. E os dois estavam escrevendo, né? Os dois.
Primeiro, coisas assim mais absurdas, imagináveis, aos poucos iam amenizando, foram deletando um monte de mensagens, depois foram vendo, peraí, mas se nós estamos colocando isso e querendo isso, nós também temos que ver que nós também temos que fazer algo, né? Eles mesmos iam, e não precisamos dizer nada, a gente só foi lendo, lendo, e eles mesmos fizeram toda aquela constelação, e no final chegaram à conclusão, né, de que as coisas eram recíprocas, não eram só de nós para eles, mas também deles para nós, né? Sem nós termos falado absolutamente nada com eles, especialmente com o nosso filho, né? E daí passaram mais 3 meses e ele disse, escreveu para a gente e falou assim, aquela colocação que vocês fizeram de que tinha um quarto lá no apartamento de vocês, que eu poderia voltar para casa se eu quisesse, ainda está de pé? E ele voltou, sem nós fazer nada. Mas o que eu fiz? Especialmente eu, era a expectativa, uma expectativa muito pesada sobre o filho, porque era um rapaz muito inteligente, é um rapaz muito inteligente, muito capaz, muito bem dotado, foi muito bem educado, foi muito bem alimentado. Então, a expectativa foi muito grande e era pesada para ele. E isso o afastou, porque ele não tinha como corresponder a essas expectativas. Então, em mim, eram umas expectativas grandiosas que eu, inconscientemente, sei lá, eu, por ignorância, né, depositei sobre ele, porque era costume os pais fazerem isso, quando dessem uma boa base educacional, alimentação, uma vida razoável, né, que o jovem fosse fazer uma faculdade, sei lá, ser alguém grande, né? E não é bem assim, as coisas não acontecem bem assim. E ali onde nos falta o conhecimento sistêmico, nós depositamos sobre nossos filhos uma carga, uma expectativa de que eles façam algo que não é deles, não é para eles. Eu nunca esperei que ele fosse ser médico, ou professor, ou músico, ou qualquer coisa assim. Mas uma expectativa de que ele fizesse algo grande, né? E isso era muito, muito pesado. E isso o afastou. E quando eu consegui dissolver dentro de mim essa expectativa, sem falar nada, tudo aconteceu, né? Então, realmente, nunca está no outro, está na gente. Né? E a minha experiência, nesse sentido, deixou isso bem evidente para mim, bem claro, né? E aí, as 3 leis, o pertencimento e a hierarquia e o equilíbrio. O pertencimento, todos nós pertencemos a alguma coisa, ou a alguém, ou a um grupo, ou a um sistema. E muitas vezes nos olham de uma forma como se nós não pertencêssemos. Ou nós mesmos nos excluímos desses grupos, desses sistemas, desses lugares, né? E isso gera um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio é que algo está fora do lugar. E quando algo está fora do lugar, surge conflito. E nós desenvolvemos aí dentro de nós pensamentos conflitantes em relação a essas coisas que nós gostaríamos que fossem assim, mas não são, né? E o lugar é esse, a hierarquia. Quem chegou primeiro tem precedência. Ninguém é melhor nem pior que ninguém, né? Então, numa família, nossos pais chegaram primeiro, eles nasceram primeiro, eles viveram primeiro do que nós. O que nós queremos ensinar nossos pais a qualquer coisa, né? E muitas vezes, como filhos, queremos fazer isso, né? E aí, o que acontece? Algo está fora do lugar. No caso, eu estou fora do lugar, estou querendo ensinar algo para os meus pais e ainda criticando o comportamento deles, né? Então, acontece o conflito, porque meus pais são mais velhos, eles têm mais experiência do que eu, eles chegaram antes, e isso os perturba. E aí começa a haver o confronto, né? E quando eu olho para os meus pais do ponto de vista de quem chegou depois, que é o filho que sempre chega depois, né? A filha que sempre chega depois, e digo assim, tá, mas o que eu tenho a ver com os comportamentos dele? Ah, mas ele me bateu, ela me bateu, ele isso aqui. Tá, mas tá doendo ainda? Se foi há 10 anos, tá doendo ainda? Qual é o problema? Não tá mais doendo. Então deixa isso lá no passado, né?
e olha para o seu pai hoje, para sua mãe hoje, como eles são. Isso foram erros que eles cometeram, né? Lá no passado, por ignorância, eles também não sabiam, né? E todos somos inocentes, como diz o professor, né? Porque não sabiam. Quer falar algo, Ângela? Acho que ela travou. Eu vi a mãozinha dela. Pegar Tá me ouvindo ou tá ruim a conexão? Sim, não, Me ouve? agora estamos ouvindo. Uhum. Pegar assim uma parte bem importante que você colocou, né, dentro dessa sua história. Eu quero trazer algo e depois comentar sobre isso. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui, porque a internet não está ajudando muito, mas não é porque está chovendo muito aqui. Eu vou ver se eu compartilho um documento. Tá. Desativou. Pronto? Deixa eu ver aqui. É uma frase que eu coloquei e me veio muito quando a Eva colocou da história dela, né? Quando ela colocou a história, qualquer coisa, se eu ver que não está funcionando a internet, eu paro. Renegar a nossa história é tentar apagar a nossa grande chance de sermos únicos e extraordinários, né? Por isso que quando eu estou colocando para vocês que grande parte do curso também, a gente vive essa experiência de estarmos contando as nossas histórias, trazendo as nossas experiências, tudo aquilo que aconteceu com a gente, como a Eva colocou lindamente aí em relação à história dela, do filho, né? De como aconteceu isso. Então, renegar a nossa história é tentar apagar a nossa grande chance de sermos únicos e extraordinários. Horácio Coutinho, por quê? Porque as nossas histórias fazem parte de nós, né? E quando a Eva colocou aí em relação ao filho, dessa expectativa que ela colocou, né, de que das experiências dele, de por que não estavam juntos e tal, e como ela gostaria que fosse, é como se houvesse uma inversão de ordem, né? Quando eu coloco em cima do meu filho expectativas, eu estou invertendo a ordem, né? Eu estou exigindo algo dele, quando na verdade os filhos eles estão ali para receber, para tomar de nós como os pais, né? Então, uma grande parte dos conflitos que surgem nas relações de pais e filhos é a hierarquia, é o fora da ordem, o sair do lugar. Quando eu saio do meu lugar de mãe, né? E entro no lugar de filho, exigindo do meu filho algo, eu não tenho como fazer isso. Porque quando eu faço isso, eu estou fora do meu lugar, eu estou, a lei de ordem, a lei da hierarquia está sendo infringida, porque o filho, ele recebe, né? Ele recebe dos pais, ele toma aquilo que os pais dão. Então, quando eu vou para o lugar de exigir algo do meu filho, eu saí da ordem. Eu saí do meu lugar de pai ou mãe e fui para o lugar de filho. Porque o filho, ele recebe, né? Ele só recebe dos pais. Como ensina o professor, né? Os pais dão, os filhos recebem, dão, até o momento que eles viram as costas e vão para o mundo cuidar da vida deles, né? Eles têm que ter essa força também de tomar isso dos pais, de receber isso dos pais e colocar neles também, né? Então, uma grande parte dos conflitos das relações é quando você não está no seu lugar. A hierarquia foi infringida, a ordem foi infringida ali naquela relação. E eu achei bem interessante quando a Eva colocou isso, né? Porque quando ela vai para o ensinamento sistêmico, quando ela vai para o estudo sistêmico, quando ela tem conhecimento de como é que funciona
a relação de pais e filhos sistemicamente, né? Ela se volta para aquilo, ela olha para aquilo, ela traz luz para aquela história dela, né? E a partir do momento que ela toma consciência disso, desse ensinamento, e que ela começa a aplicar na vida dela e fazer de forma diferente, a consciência veio, a luz entrou naquela história, por menor que seja a brecha, né, que nós demos para aquela luz entrar, né, por menor que seja o momento, mas a partir dali começa a agir, né, desde quando você esteja receptivo, desde quando você receba aquilo como, olha, que interessante, algo que eu não tinha olhado para isso ainda, né, quando você coloca esse sentimento de não na mente de, não, isso não funciona desse jeito, não, isso não está certo, não, peraí, mas é o filho, né? Quando você coloca a mente, aí você começa a questionar, você começa a perguntar, é isso que a gente fala que é estar na mente. O estar na mente é quando vem para você algo, um conhecimento chega até você, em vez de você receber e deixar atuar em você, você colocar e olhar para aquilo e se relacionar com aquilo que vem, você começa a questionar. Você, antes de qualquer coisa, antes de você sentir aquilo que veio, você começa, não, mas isso não, isso está errado, não é assim que eu aprendi, não foi assim que eu vi, não, mas a minha mãe não era assim, o meu filho, ele está fazendo lá algo, entende? Então, isso é estar na mente, é quando você não dá tempo daquilo que chegou, né, de você olhar para aquele conhecimento, de você respirar naquele conhecimento, respirar, olhar novamente, né, sentir aqui dentro de você. Então, vocês vão ouvir muito isso, você está na mente, porque quando você está na mente, você se torna reativo, você reage ao que chega. E nisso, né, Ângela, vem aquilo que eu falei antes, que a gente se sente mal, envergonhado e não quer admitir que a gente olhou de um modo não adequado, como eu, fora do meu lugar, né? De filhos a gente não exige nada. Filhos só recebem, né? A gente só doa para eles, né? Então, exatamente, e aí não, mas errar, né? Imagina, eu não sou uma pessoa que fica cometendo erros, eu não quero olhar para isso, eu não quero admitir que eu cometi um erro. Mas a gente erra, nós somos seres humanos. Então, vem exatamente nisso aí. E aí, por isso que a gente continua na mente. E começa a questionar, e encontrar justificativas, e sair disso, e não sei mais o quê, porque eu não quero admitir que eu cometi um erro. E isso é estar na mente. A mente faz isso com a gente. E aí a coisa fica pior, não melhor. E principalmente quando eu não tenho conhecimento, né? O que custa eu olhar para aquilo de uma forma diferente, né? Por que eu tenho que reagir àquilo que chegou? Se eu reajo, algo tem, né? Se eu... Não, peraí, não, isso não. Algo, né? Por que não? Eu posso olhar para isso. Eu posso ter um movimento diferente. Posso sentir, respirar, dar um tempo, né? Deixar que aquilo chegue até mim. Quando eu tenho essa atitude de reação, não, Eva, isso aí que você está falando, eu não quero olhar para isso desse jeito, não. O que eu aprendi não foi assim, não. Né? Porque às vezes até esse tipo de comportamento a gente tem. Às vezes em sala de aula que um professor chega, vai explicar de uma maneira, o outro explica de outra. Em vez de você olhar para aquilo como uma outra forma, né? De que aquilo está chegando até você, você fala, não, mas o meu professor lá, João, não falava, não ensinava assim, não, professora, né? É desse jeito. Não, calma, dá um tempo, né? É uma nova forma de você olhar para determinadas situações. Então, assim, nessa nossa jornada aqui, nós vamos estudar olhar para várias coisas sistêmicas, para as várias situações sistêmicas de formas diferentes, né? Vamos olhar para a nossa relação de mãe, vamos olhar para a nossa relação com o pai,
vamos olhar para a nossa relação com os filhos, vamos olhar para a nossa relação de casal, vamos olhar para a nossa relação profissional, para a nossa relação com o mundo, com a vida, de N maneiras, né? Cada hora nós vamos olhar de uma forma, até que a gente realmente respire, deixe que aquilo chegue até a gente. Então, é um curso muito rico, né? Já temos algumas alunas que fizeram esse trabalho com a gente, que a gente já vem fazendo, e assim, as experiências que elas nos contam durante a aula são belíssimas, são movimentos maravilhosos que estão acontecendo na família, né? Na relação com o pai e a mãe, na relação de casal, na relação com os filhos, e assim, a gente tá muito feliz com isso, tanto é que nós estamos colocando, né, para mais pessoas agora, vamos continuar, vamos por outros caminhos mais lá na frente, continuamos com o professor Hilário, aprendendo muito, e através dele, dessa fonte, né, que é o professor Hilário, a gente contribui com outras pessoas, e assim vai, que a gente está aqui fazendo um movimento de amplificação do amor. Esse é um movimento de amplificação do amor. Quando eu tenho a necessidade de passar para frente, de contribuir com o outro aquilo que me foi dado, né? Aquilo que através daqueles ensinamentos, daquelas experiências eu cresci. Então, assim, que bom que vocês estão aqui. E, assim, o que a gente pode dizer são das experiências que a gente viveu, né, Eva? E as experiências que a gente está vivendo são muito gratificantes. Com essa turma que a gente já trabalha, né, Eva? Pode falar um pouquinho, então? E eu gostaria de colaborar ou contribuir com elas aqui um relato de uma das... Claro que não vou poder contar como ela contou, mas, assim, foi até na semana passada que aconteceu, né? E ela disse que costuma mandar seguidamente uma foto do filhinho de 2 anos dela, né, para a mãe, né? A mãe dela, os pais dela são separados há muitos anos já. E ela sempre faz isso, ela falou. Para ela era normal fazer isso. E uma manhã ela mandou uma foto do neto, né, para a mãe, de novo, né? E de repente, sem eu ter começado nada, né? No dia anterior nós tínhamos falado bastante sobre mãe, pai, e principalmente a mãe, né? Porque a mãe é uma conexão maior com a vida, né? E aí, naquela manhã seguinte à aula, ela mandou a foto e a mãe começou a puxar um assunto interessante, né? Ela, falando assim, ela até me mandou os prints do que a mãe escreveu, né? Disse assim, qualquer coisa parecida como, eu devia ter brincado mais com vocês quando vocês eram pequenas, ela e a irmã, né? E daí ela falou, mãe, você fez o que você podia, mas isso agora ela já estava em condições de falar desta forma, não foi sempre assim. Ela aprendeu na mentoria, né, que a mãe fez o que ela podia, né? E a mãe retornou, ai, que bom ouvir você falar isso, porque eu sempre, muitas vezes, me senti culpada, né? Entendeu? Então foi uma conversa, um diálogo assim incrível, sabe? E que ela Oi, não quem disse chegou, nada. Eva? Olha, com a Lisiane, Tô ó, você vendo, foi tô contar a vendo, tô história, vendo. olha. Você contar a Que história e a bonito. criança chegou. É bem por aí mesmo. E é exatamente assim que acontece. Você não sabe por quê. As ondas ao redor da gente começam a ser diferentes, porque dentro da gente, a gente deixa isso entrar, e isso modifica alguma coisa dentro da gente, e as pessoas que estão ao redor começam a sentir isso. No caso, a mãe dela nem vive com ela, mas lá do outro lado da cidade, e sentiu isso, né? E teve o início dessa conversa que elas nunca tiveram antes, né? Sobre a infância das duas, e ela falando, e aí ela falou algumas coisas, a mãe dela ainda falou assim, não vai começar a me fazer chorar agora, né? E coisas assim, né? Então, quer dizer, foi bonita a conversa das duas, né? Sem que ela tivesse dito uma só palavra. Só do movimento interno dela olhar para isso com outros olhos e diluir qualquer julgamento dentro dela em relação à mãe dela. Já se modificou o modo como a mãe percebeu isso, né? Sem uma palavra. Então, é assim que funciona. E se a gente dispor, e isso é ir para o coração, né? E quando a pessoa vai para o coração, as coisas acontecem. Então, nossos erros, como eu falei no início, né? A gente comete erros. A gente olha para isso, tá? Eu não queria cometer esse erro, mas eu não sabia e cometi.
paciência, agora da próxima vez eu vou fazer melhor, agora vou me relacionar com isso, porque eu cometi esse erro e ele tem consequências, mas tudo bem, né? Faz parte do aprendizado. Tem gente que nem se quiser tem a chance de errar, porque não se dá essa chance. E você só pode errar quando você faz algo, quando você tem um movimento, você vai em direção a algo. Aí você pode ter tanto a chance do acerto quanto do erro. Então, por que condenar o erro? O acerto e o erro fazem parte da vida humana. E um é tão natural quanto o outro. Só que quando a gente já errou e a gente viu que foi um erro, a gente se empenha da próxima vez para esse erro não cometer de novo. Apenas isso, não tem nenhum motivo de condenação, né? E isso, olha só, eu vou me empenhar para da próxima vez não cometer esse erro de novo. Eu não cresci, eu não aprendi com o erro que eu cometi, então ele foi benéfico. Ele foi um movimento para o mais da minha vida, né? Isso que Bert Hellinger também ensina, né? Quando você faz alguma coisa que não foi boa e você reconhece isso, você traz a consciência, você libera, resolve e aprende algo. E aí você foi para o mais, na próxima vez, esse erro não vou mais cometer. É assim. Que maravilha, Eva. Gratidão, Eva. Bom, nosso tempo, né? Sim. Passamos 6 minutos, 6 minutos. E a gente encerra por hoje, né? Acredito que a gente encerra por hoje. E da próxima semana, esperamos vocês aqui novamente, né? E aí a gente já vai entrar no nosso primeiro assunto e vamos desenvolver aqui várias experiências, tá bom? Gratidão pela presença de vocês. Tchau, meninas. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, linda. Tchau, linda. Tchau, tchau.